Como saber se uma ametista é verdadeira? Examinando a gema. Observe a cor. A ametista tem um tom arroxeado ou violeta. Embora algumas gemas tenham um meio tom levemente avermelhado, elas ainda se mantêm roxas na essência. O brilho varia. Algumas ametistas podem ser tão claras que você só conseguirá ver um lampejo de roxo claro. Outras são tão escuras que, sob a luz, parecem pretas. A cor não será totalmente consistente em uma ametista verdadeira. A gema deve ter diferentes tonalidades de roxo nela toda e a cor pode ter uma leve mudança, dependendo da ação luminosa. O zoneamento de cor é a distribuição irregular de uma determinada cor em uma pedra preciosa. Esse fenômeno pode ocorrer em gemas de ametista. Nesse caso, as autênticas podem ter esse zoneamento, o qual fica muito visível quando a gema é colocada na horizontal em cima de uma superfície branca. Como consequência, as pedras zoneadas perdem um pouco do valor de venda. Observe a claridade da gema. Ela pode ajudá-lo a saber se uma ametista é verdadeira. Normalmente, a pedra é límpida. Isso quer dizer que ela está livre de inclusões, materiais visíveis a olho nu que ficam presos dentro de uma gema durante a formação. Em geral, uma ametista autêntica tem que ser transparente. A autenticidade da pedra será duvidosa se ela tiver bolhas e descolorações. Analise o corte. Esse é um tipo de pedra fácil de cortar. Mas não é incomum encontrar joias de ametista em uma grande variedade de formas e tamanhos. É possível encontrar ametistas com cortes arredondados, em formas de pera, quadradas, com formato de coração e por aí vai. Por terem um corte fácil, as ametistas verdadeiras devem estar lisas e polidas na hora de comprar. No caso de a ametista ter um corte arredondado, procure por uma distribuição irregular da cor. Havendo muitas variações de coloração, a pedra muito provavelmente é verdadeira. Os joalheiros costumam cortar as ametistas descoloridas em formato arredondado para fazer as variações de cor ficarem menos visíveis. Procure por imperfeições ou inconsistências. As gemas autênticas devem ser levemente imperfeitas e ter também um pouco de zoneamento e tons de branco ou azul, além do roxo. A gema que tem, por inteiro, somente um tom de roxo provavelmente é falsa. Você também deve observar se há bolhas e rachaduras dentro da pedra. Uma gema verdadeira terá um pouco de desgaste que é adquirido ao longo do tempo. Analise-a de perto para encontrar inconsistências. A verdadeira será mais valiosa se for cortada e manipulada de uma forma que esconda o zoneamento e os arranhões. Dessa forma, pode levar um tempo até você detectar alguma imperfeição. Em último caso, examine-a com uma lupa. Teste a gravidade específica da gema. Esse é um termo usado pelos joalheiros para confirmar a densidade bruta de uma gema. No caso da ametista, a gravidade específica deve estar em torno de 2,65. Você pode medir essa gravidade com um becker grande o suficiente para encaixar o pedaço de ametista e uma escala. Para começar a medição, anote o peso do becker e, em seguida, o da ametista. Encha parcialmente o becker com água e anote a quantidade mostrada por ele. Coloque a pedra no becker. Nesse momento, a água subirá.
Subtraia o nível atual da água do nível original. Anote o resultado, pois ele indica a quantidade de água deslocada. Retire a pedra e escoe a água. Coloque a água que a ametista deslocou. Pese o becker de novo usando a água deslocada. Subtraia o peso original do becker pelo valor da pesagem atual. O resultado será o peso da água deslocada. Divida o peso da ametista pelo peso da água deslocada para descobrir a gravidade específica. Como dito anteriormente, esses valores devem girar em torno de 2,65 para confirmar uma ametista verdadeira. Teste a rigidez. A rigidez de uma gema é medida em uma escala de 1 a 10. Uma ametista que mede 7 é uma gema relativamente dura. Mas o ato de testar a rigidez é um tanto inexato. No entanto, você pode testá-la vendo se alguma outra pedra consegue arranhá-la. A ametista verdadeira será resistente aos arranhões de qualquer coisa que esteja abaixo de 7 na escala de rigidez. Os objetos do dia a dia ficam, em média, na parte baixa dessa escala. Exemplos: uma unha tem 2 de rigidez. Uma faca tem 5 e uma lâmina de aço tem 6,5. Tente arranhar devagar a pedra com a unha ou uma faca. Você também pode tentar arranhá-la com uma lâmina de aço. Por exemplo, uma faca militar ou um machado. Caso você tenha alguns desses objetos, a ametista deve resistir aos arranhões. Caso contrário, é falsa. Experimente um teste profissional. A única forma de se ter completa certeza se ela é verdadeira será com um teste profissional. Leve-a até um joalheiro e peça a ele para fazer uma identificação laboratorial. O custo pode variar dependendo do tamanho da pedra. Valerá gastar com os testes se você quer tanto saber sobre a autenticidade da gema. O teste profissional pode confirmar se a ametista veio de um geodo. Muitas ametistas são originárias de geodos. Escolhendo bem o vendedor. Encontre um vendedor de pedras preciosas de confiança. Quando quiser ter certeza absoluta da autenticidade da gema, procure um vendedor confiável. A probabilidade de encontrar uma ametista fajuta será menor se você falar com um vendedor de boa reputação. Pergunte a amigos que trabalham com joias. Esse é o jeito mais fácil de começar a procurar por um vendedor. Tem amigos com bastante experiência em joalheria? Pergunte a eles onde se consegue as melhores pedras. Quem sabe eles indiquem alguém de confiança. Existem alguns sites de organizações, em inglês, que trabalham para garantir a honestidade e a qualidade no que se refere à venda de pedras preciosas. The American Gem Trade Association, Federal Trade Commission e o Jewelers Vigilance Committee. Caso algum joalheiro seja afiliado com alguma delas, muito provavelmente ele é confiável. Uma gema que venha acompanhada de relatório laboratorial, o qual deve discriminar coisas como a gravidade específica e a rigidez, é certamente verdadeira. Compre de vendedores que anexam esses relatórios junto com as pedras. Pergunte sobre a origem da pedra. Um vendedor de confiança não deve se negar a responder às perguntas sobre os produtos que vende. Pergunte de onde a ametista vem e será um mau sinal se ele hesitar em dar a resposta. Um bom vendedor deve conhecer bem a origem desses produtos. A ametista costuma ser encontrada no Brasil, África do Sul e Namíbia. Nos Estados Unidos,
Você a encontra nos estados do Arizona, Colorado e Carolina do Norte e do Sul. Também pode ser encontrada em algumas partes do Canadá. Mesmo que as gemas que não venham dos lugares citados anteriormente, não significa que sejam falsas. Esse tipo de pedra está presente no mundo inteiro. Mas peça um relatório laboratorial caso ela venha de uma região não muito comum. Leve o preço em consideração. A ametista geralmente é barata e não é incomum encontrar joias feitas com ela por cerca de R$60. Suspeite de ametistas vendidas com preço mais baixo que esse. Muitos vendedores comercializam ametistas falsas dizendo que são verdadeiras e as vendem bem abaixo do preço de mercado para enganar os consumidores, fazendo-os pensar que estão conseguindo o que querem. Já diz o ditado: é bom demais para ser verdade. Resumindo, fique longe de pedras muito baratas. Peça informações durante a compra. Pergunte sobre onde ela foi minada, como foi cortada e assim por diante. O produto terá boa procedência se joalheiro responder essas perguntas sem titubear. Por outro lado, mostrar negação ou hesitação na hora de dar mais informações indica que ele está escondendo alguma coisa. Pode ser uma boa ideia procurar outro vendedor se você perceber esse comportamento negativo. Fique atento aos nomes estranhos. Muitas lojas rotulam pedras sintéticas ou safiras de baixa qualidade como formas especiais de ametista. Elas podem ter nomes como ametista japonesa, ametista do deserto, ametista litia ou ametista de Bengala. Desconfie de qualquer uma dessas nomeações, pois certamente são falsas. Procure por vendedores confiáveis na internet. Não é recomendado comprar gemas online, pois é um local cheio de fraudes. No entanto, decidindo comprar por ali, procure um site que pareça idôneo. O vendedor deve estar afiliado com algumas das organizações listadas anteriormente. Ele também deve ter um nome empresarial, número de telefone e um endereço físico. Veja se a empresa está na ativa. Um bom jeito de saber é observar se novos conteúdos são adicionados regularmente. O site também deve trazer informações sobre o tamanho do estoque de um produto específico. Leia todos os feedbacks que você encontrar. Muitos comentários negativos sobre uma loja específica indicam que ela tem uma má reputação por algum motivo. Você também não deve comprar ametista na internet se o site não oferecer a devolução do dinheiro, caso aconteça algum problema com o produto.